recente levantamento da TIC Kids Online, que analisa o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, indica que mais de 97% das crianças brasileiras entre 9 e 13 anos já estão na internet. Muitas com perfis próprios. O uso descontrolado de dispositivos eletrônicos, especialmente smartphones, está associado ao aumento de transtornos como ansiedade, depressão e distúrbios de comportamento entre os adolescentes. Eu sou William França e é para falar de um projeto de lei que estabelece regras para o acesso de menores a redes sociais e a aplicativos que eu converso agora com o autor da proposta, o deputado Saulo Pedroso, que representa São Paulo pelo PSD. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né? E bastante atual, né? Bastante atual porque tomou repercussão nacional agora, com um influencer aí que fez um movimento de rede, né? Mas eu, por exemplo, apresentei um projeto de lei já em fevereiro desse ano, já tem outros projetos que tramitam na casa há um bom tempo. O projeto de 2015, por exemplo, que já tratava, já se preocupava com esse assunto, né? E preocupa todo mundo, no dia a dia a gente acaba não percebendo. Você, na introdução, falou muito bem sobre essa possibilidade do jovem, do adolescente ter acesso à internet sem nenhum tipo de filtro. Os provedores eles não disponibilizam a possibilidade de fazer identificação por biometria ou reconhecimento facial ou um aplicativo que possa fazer a identificação da idade, né? Ou até mesmo uma camada no acesso que tenha a permissão, né, que faça a requisição de permissão dos pais para que a criança ou adolescente possa navegar na internet aí. Então há uma preocupação muito grande e agora com essa repercussão nacional a Câmara está, sob determinação do nosso presidente Hugo Mota, disposta aí a chegar numa redação que possa enfrentar esse desafio. Tá certo. Há um conjunto de projetos que vão ser analisados numa comissão especial, mas vamos tratar dessa sua proposta especificamente aqui. O senhor propõe regras, essas regras são para os provedores, para as grandes big techs, como é que funcionaria isso na sua ideia? Filtro, né, que os provedores de aplicações na internet, eles disponibilizem filtro de acesso, proibição de alguns conteúdos, dependendo do conteúdo que está sendo divulgado numa determinada página, já fazer o trabalho ali de restrição de acesso, no caso do jovem, do adolescente, da criança. Então, uma análise prévia em relação ao conteúdo que está sendo disponibilizado, isso é possível hoje, inclusive a inteligência artificial permite que isso seja disponibilizado, né, através das aplicações de internet. No caso de um conteúdo controlado, a permissão, o aval dos pais, né? A gente sabe que a internet hoje, a tecnologia, ela ajuda muito, mudou significativamente o perfil de trabalho da mão de obra, novas oportunidades de empregos, né, que surgiram, mas a gente precisa tomar cuidado, porque dentro desse ambiente precisa ter controle no que é que está sendo disponibilizado em termos de conteúdo e quem é que está tendo acesso. No caso, o projeto de lei tem o objetivo de criar aí uma série de filtros, de restrições para os jovens e para os adolescentes e, eventualmente, se for um ambiente que tenha a possibilidade do jovem e do adolescente ter acesso, que ele seja feito com aval do pai, né? A penalização, a responsabilidade. Hoje nós não temos uma legislação, na verdade temos, mas há dificuldade de aplicar ela em relação à responsabilidade daquilo que é disponibilizado nas plataformas. As plataformas não está muito bem explicado, não muito bem amarrado isso, elas, né? Resistem em ter responsabilidade. Quem? As plataformas. Elas resistem em serem responsabilizadas em relação ao conteúdo. Mas não somos nós que produzimos o conteúdo. Ou seja, ela disponibiliza um ambiente onde você pode cometer o ilícito e ela não tem responsabilidade nenhuma em relação ao ilícito que está sendo praticado dentro de um ambiente que ela controla. Ela tem que analisar quem é que faz parte desse ambiente, quem tem acesso a esse ambiente, que tipo de conteúdo está sendo disponibilizado dentro desse ambiente, né? E as coisas estão acontecendo, o pior de tudo, dentro das nossas residências, dentro de um quarto dos nossos filhos, sem o pai ter a possibilidade de agir. Primeiro porque há uma fragilidade em relação aos pais hoje de monitorar, de estar próximo, de entender essa mudança na dinâmica no dia a dia das crianças e dos adolescentes com a facilidade do acesso à internet. Então, eu acho que tem um conjunto de... Tem o acesso deliberado das telas, né, para os pais. Muitas vezes é mais tranquilo ou mais cômodo dar o celular ou o tablet para a criança ou adolescente
Que fica é um erro, quieto né? ali. Nós estamos com um problema grave de convivência em coletividade, de maneira social entre as pessoas. Ninguém está socializando mais, porque todo mundo está vivendo o mundo dela ali dentro do celular. O senhor tem filhos? Tenho 2 meninas, uma de 14 e uma de 8 anos, né? E como é que o senhor faz, assim, experiência própria? Como é que o Eu senhor coloco lida com isso? regra de tempo, regra no conteúdo que ela utiliza, monitoro o conteúdo que ela utiliza, procuro dentro das aplicações, né, dos aplicativos que são disponibilizados, acionar a necessidade de que eu faça permissão em relação a que aplicativo ela está tendo acesso, né? Hoje o smartphone ou celulares, os equipamentos tecnológicos, eles permitem que essa regra seja implantada, que esse mecanismo seja disponibilizado. Então, eu acho que tem uma questão de responsabilidade dos pais, é evidente, né? Mas nós temos que estar preocupado aí em relação a esse avanço muito veloz da tecnologia no dia a dia nas nossas vidas, sem um mínimo de controle em relação ao que está sendo disponibilizado. Porque nem todos os pais, infelizmente, têm a possibilidade de fazer esse controle que o senhor faz na sua casa. Nós né? temos casos de alguns pais que não têm habilidade de trabalhar com tecnologia, de ter acesso. Às vezes o filho de 10, 12, 15 anos tem mais habilidade, mais facilidade de lidar com aquilo do que o próprio pai. Né? Então é um momento de transição e de preocupação, e eu inclusive estou propondo a criação de uma frente parlamentar de combate à violência contra jovem e adolescente no ambiente digital, para que a gente tenha na Câmara aqui um ambiente permanente de monitoramento, de debate, de discussão e de atualização da legislação. Isso num paralelo a toda essa discussão dos projetos. Isso. Tem um projeto hoje que tramita na casa do pastor Franklin, que ele, por ter o objetivo de fazer a alteração no Estatuto da Criança e Adolescente, né, no ECA, trazendo esse tema para dentro do ECA, e foi por isso que ele acabou se transformando aí o projeto 2390 como um projeto mãe, que nele foram apensados 20 propostas. A minha 663 de 2025, que foi apresentada em fevereiro, ela tem uma estrutura que está sendo, no substitutivo da relatora Silvier, está sendo contemplado, vamos dizer assim, com mais intensidade, mais artigos apresentados no meu projeto foram abraçados pelo relatório das deputadas Silvier, porque eu ataco justamente essa questão do filtro no acesso, da restrição em alguns conteúdos, em algumas plataformas, né, e essa obrigação das big techs aí, dos provedores de internet, das aplicações de internet, delas serem obrigadas a disponibilizar esse filtro, da necessidade de, dependendo do conteúdo, ter o aval do pai para ter acesso, e da responsabilização, se eventualmente nada disso funcionar, do que é colocado dentro do ambiente da internet, num aplicativo ou por um provedor, se o conteúdo for ilícito, de responsabilizar a plataforma por permitir que isso aconteça dentro daquele ambiente que ela controla. Já estamos caminhando para o nosso final, mas eu queria saber a sua opinião. O governo fala em encaminhar um projeto para regulamentar justamente esse ponto de responsabilizar. E isso gera uma discussão imensa sobre interferências e não até uma que extrapola as nossas fronteiras e vai bater lá nos Estados Unidos e é problema nacional. Qual é a sua avaliação nisso aí para a gente encerrar? Eu acho que uma coisa é liberdade de expressão, é a possibilidade de você se manifestar e ser responsável por aquilo que você produz em termos de conteúdo no ambiente da internet. A outra coisa é a necessidade de ter segurança, filtro e aplicativo para a gente proteger as nossas crianças. Nós estamos falando de duas coisas totalmente independentes. Eu acho que essa ideia do governo de regulamentar a internet, né, ela não pode ultrapassar o limite da liberdade de expressão, da possibilidade de todo mundo se manifestar e ser responsável por aquilo que se manifesta. Agora, uma coisa que a gente precisa ter de atenção nisso é que o acesso ao ambiente digital, ele tem que ter DNA. Nós não podemos permitir que o ambiente digital seja tão amplo, tão aberto, onde os conteúdos aparecem sem minimamente a gente conseguir identificar quem é que está colocando. Se for um conteúdo que cometa algum ilícito,
O adulto ele vai ser responsabilizado por isso e já há legislação para isso. Mas em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, eles não têm consciência em relação a isso, né? Do que é que elas estão, que ambiente é esse que elas estão surfando aí na internet. E aí a gente precisa estabelecer filtro para que elas tenham acesso a só conteúdos que não prejudiquem a vida delas e o futuro da nossa geração aí. Tá certo. Deputado Saulo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Fica o convite para que, caso o senhor participe dessa comissão e todo o resto, volte para nos contar mais sobre isso. Obrigado. Eu conversei aqui com o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, sobre o projeto de lei 663 de 2025, esse que trata das regras para acesso de menores a redes sociais e aplicativos. Quer saber mais detalhes sobre esse projeto que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.